Cadê a Ana? Ah, olá, Ana. Vou tirar meu computador aqui. Sim, mas sei que seja na fala. Ah, temos. Muito rápido. Deixa? Não, tá bom, tens até? Tá bom. É um prazer estar mais uma vez com o Congresso, neste caso o 9º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, e aqui em Coimbra, que é tão especial para todos nós, portugueses e brasileiros. E já foi dito que este é um ano especial, acabamos de celebrar 40 anos de pertença de Portugal à União Europeia, e isso teve um impacto extraordinário nas nossas vidas, na nossa democracia, também na nossa fiscalidade, em alguns aspectos positivos, noutros tenho dúvidas, sobretudo porque esta é uma área que na União Europeia se não assume como uma área de importância europeia, de domínio europeu. É uma daquelas áreas que é suposta ficar entregue à soberania dos Estados, o que faz pouco sentido no mundo globalizado em que vivemos e numa estrutura política tão integrada economicamente como é a União Europeia. Apesar de tudo, temos feito alguns progressos e hoje o próprio Parlamento Europeu já tem uma comissão FISC, portanto, dedicada às questões tributárias que estão para além do IVA, também para as questões da justiça fiscal e certamente produzirá resultados. Essa foi uma das razões porque neste livro que eu tive a honra de coorganizar com o Nuno, basicamente o trabalho é do Nuno, eu só fiz alguns contactos para garantir justamente que tínhamos também contribuições de analistas europeus e analistas europeus que trabalham também ao nível global, no quadro das Nações Unidas, para obter uma reforma da fiscalidade, porque a reforma da fiscalidade em Portugal, que todos queremos ver, tem obviamente que integrar-se e tem que desenvolver sinergias com aquilo que é preciso alcançar ao nível global e designadamente no quadro das Nações Unidas. Nesse sentido, deixem-me dizer-vos que o papel dos auditores fiscais, dos inspectores fiscais das autoridades tributárias é absolutamente essencial e é por isso que justamente esta sinergia que se fazem nestes congressos é tão relevante em Portugal, país que continua a ser um país de emigração, lamentavelmente, é uma realidade, é assim há séculos, foi assim já quando descobrimos essa rota que nos levou às paragens paradisíacas do Brasil, mas somos hoje também um país de imigração, porque temos taxas demográficas em declínio acelerado e precisamos de imigração. E muitos dos imigrantes que trabalham no nosso país são brasileiros, são dos outros países da comunidade de língua portuguesa, têm um contributo inestimável para o progresso económico e social e político no nosso país e concretamente para a segurança social e, portanto, mais do que nunca se justifica que justamente que se desenvolvam estas sinergias luso-brasileiras e que aprendamos uns com os outros e refletamos em conjunto. Como já foi dito, nada se pode fazer sem profissionais capazes, qualificados, com meios, e designadamente meios digitais tão cruciais como nos dias de hoje, em que já, inclusivamente, a própria inteligência artificial é uma ferramenta, mas não pode, de maneira nenhuma, pôr em causa a inteligência natural, que tem que ter, obviamente, aquilo que já foi aqui referido, o compromisso ético. Porque
Não estamos a falar apenas da arrecadação, estamos, como já foi dito ainda pela última oradora, a falar de democracia, de justiça fiscal. E todos os dias, cidadãos como eu, que não são auditores fiscais, que não têm nenhuma profissão relacionada com isso, fui deputada, tive responsabilidades políticas, mas hoje sou apenas uma contribuinte interessada exatamente na justiça fiscal. Todos os dias somos confrontados com situações aberrantes, que não têm justificação, que estão identificadas como casos de injustiça e em que a inércia, a incapacidade, a falta de ação e, se calhar, a omissão deliberada explica. E estamos aqui em Portugal a falar de um país que tem uma elevadíssima economia paralela, o que é por si um sintoma de ineficiência da própria autoridade tributária, certamente muito devido à falta de capacidade, mas que obviamente é uma questão essencial de justiça fiscal e ainda por cima num momento em que se fala não apenas de reformar a fiscalidade, mas hoje em Portugal de reformar o próprio Estado. E, portanto, esta tem que ser uma questão essencial. A outra é, obviamente, não vivermos desligados e sabermos hoje, não vale a pena enganar-nos, que o chamado esquema dos offshores é um pilar do sistema financeiro internacional, global. E, portanto, é uma das áreas onde o combate tem que se fazer não apenas ao nível nacional e no quadro europeu e no quadro das relações bilaterais com o Brasil, mas ao nível global, e isso exige profissionais sabedores, competentes e determinados, com esse compromisso ético, mas também com coragem política, exatamente para não tolerar e atuar e para também exigir da parte dos outros atores que não são inspectores e funcionários das autoridades tributárias que respeitem a lei. E estou, obviamente, a referir-me aos chamados enablers, muitas profissões, com muitos profissionais, certamente muitos deles absolutamente sérios, mas outros que esquecem o tal compromisso ético e, de facto, são os orquestradores, os organizadores dos esquemas de desvio de recursos para os offshores, baseados, portanto, no esquema de sigilo em que os offshores assentam e também, e quando digo os offshores, digo com perfeita consciência que muitos desses offshores estão aqui no território europeu. Portugal é um dos países que, nos termos dos dados da OCDE, tem cerca de 22%. Os últimos números referentes a 2022 indicavam que Portugal tinha cerca de 22% da sua riqueza do PIB nacional em offshores, um deles em território europeu, a maior parte na Suíça, e depois em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos. Isto, obviamente, não pode continuar a acontecer com a incidência que tem e precisa de funcionários do fisco compenetrados da sua nobre missão de defesa da democracia e da justiça fiscal, precisa de o mesmo nível de exigência dos outros agentes, contabilistas, advogados, consultores fiscais, que organizam esses esquemas de fraude, de evasão, de elisão fiscal e de desvio de recursos, portanto, para os paraísos fiscais. E eu termino dizendo que nós sabemos das muitas ineficiências em Portugal. Estamos num país onde há muito tempo foi identificado que havia cerca de 542 benefícios fiscais que não tinham nenhuma justificação e que até hoje não foram eliminados, vergonhosamente. São certamente alguns dos esquemas exatamente para desviar recursos do Estado para e, portanto, dos serviços que o Estado deviam financiar para essas jurisdições offshore. Temos, ainda recentemente, um relatório do Tribunal de Contas em que a própria autoridade tributária admitia, junto do Tribunal de Contas, que a nossa autoridade, que a própria autoridade tributária não tinha capacidade de controlar os lucros feitos pelos fundos imobiliários, que hoje são uma boa parte dos esquemas
abutres que não apenas têm consequências ao nível da especulação imobiliária em Portugal e da escassez de casas para a habitação, mas que também são outro esquema de desvio de recursos do Estado português. Por todas estas razões, eu queria dizer que neste livro o objetivo foi ter contribuições de diferentes setores, diferentes profissionais, profissionais da Inspeção Tributária, profissionais dos diferentes setores que têm contribuições decisivas, e é para todos eles que eu espero que com estas contribuições dispersas, com diferentes perspectivas, se ajude a fazer a reflexão que importa ao nível nacional e ao nível europeu, e temos aqui um dos contribuintes, o professor Benedict Herrmann, que nos vai justamente falar, conhecendo até o sistema português, em alguns aspectos positivos, exatamente falar de como poderemos, com uma reflexão conjunta, claramente melhorar e procurar desenvolver as competências que ainda melhor nos farão neste essencial combate pela justiça fiscal e pela defesa da democracia.